bem-vindos. Meu nome é Diego Falec, eu vou ser o mediador dessa sessão aqui de hoje com vocês. Fiquem à vontade para me chamar por Diego, mesmo pelo meu primeiro nome. Eu queria primeiro que vocês se apresentassem, queria que vocês me dissessem os seus nomes, que empresa vocês representam e qual o papel que vocês têm nessa empresa. Meu nome é Eduardo, eu sou do setor jurídico da CISOP Consultores Associados e eu estou aqui para representar a empresa nessa sessão aqui. Legal. Meu nome é Helena, eu sou representante da Real Consultores Associados e também sou do departamento jurídico de lá. Legal. Como vocês gostariam de ser tratados? Tem algum problema a gente se chamar pelos primeiros nomes? Tem alguma... Não. Pode ser Eduardo mesmo. Legal. Vocês já participaram de alguma mediação antes? Não. Só conciliações. Conciliações. Acho que vale a pena eu explicar um pouquinho do processo, né? Eu queria começar explicando o meu papel. Eu não sou um juiz, quer dizer, eu não estou aqui para decidir nada, para julgar, para impor uma decisão para ninguém. Eu não sou um advogado também, eu não estou aqui para defender nenhum lado. A minha posição aqui é imparcial, eu sou um facilitador que vai ajudar vocês a examinar e a expor os seus interesses e, enfim, tentar ajudar vocês a caminhar para uma solução do problema que vocês têm. Acho que é importante eu explicar para vocês também um pouco do processo de mediação. É um processo informal, a gente não tem nenhum trabalho de produção de provas, é uma conversa informal. Normalmente, nós temos a participação das partes e dos advogados, acho que no caso vocês representam as partes e têm posições jurídicas dentro da empresa, né, só para poder chegar. É uma oportunidade de vocês conversarem, realmente tentarem chegar numa solução. A gente vai manter, sempre que possível, a sessão conjunta, né, nós todos juntos aqui conversando, mas às vezes eu ou vocês, nós podemos pedir umas sessões privadas, que são conversas que eu vou ter unilateralmente com vocês separadas, para a gente às vezes destravar, avançar, ou para entender melhor, né, o que está por trás de algumas posições, de algumas colocações. Eu vou sugerir, vocês também fiquem à vontade. Um ponto muito importante para a gente lembrar é a confidencialidade. Eu entendo que vocês estão num processo judicial, mas tudo que está sendo dito aqui, tudo que for mostrado, dito, não pode ser usado como prova. Eu queria esse comprometimento de vocês. Essa sessão é sem prejuízo, não vai prejudicar a defesa que vocês têm na ação em andamento. Isso é muito bom, porque ajuda vocês a trocar informação com mais tranquilidade, sem receios ou sem medo. Então, estamos tranquilos com relação a... Vocês concordam com a confidencialidade dessa sessão? Sim. Sim. Eu queria dizer um pouquinho das minhas expectativas com relação a vocês hoje. O que eu espero de vocês? Eu espero que vocês trabalhem conjuntamente, seriamente, para resolver o problema. Que vocês realmente se abram, coloquem as suas percepções, coloquem as suas preocupações, seus interesses, suas perspectivas e realmente troquem informação, porque sem a troca de informação é difícil a gente encontrar soluções. Eu queria saber se vocês estão dispostos, se estão com essa disposição para trabalhar, para tomar essas próximas horas aqui hoje e trabalhar nesse sentido. Sim. Eu queria explicar um pouco para vocês como que eu vou organizar o nosso tempo. Acho muito importante a gente organizar o tempo para ter efetividade. Eu gostaria de ouvir primeiro uma abertura de vocês, que vocês me explicassem as suas visões e perspectivas sobre o processo, sobre esse caso. Acho que, Eduardo, você que ajuizou a ação, que encaminhou isso. A gente ajuizou a ação, né, e fomos encaminhados aqui para a mediação. Se não houver problema, eu vou ouvir primeiro o Eduardo, depois eu vou ouvir as suas visões, e aí acho que daí nós podemos identificar quais são os assuntos, quais são os temas que realmente preocupam a gente, para a gente construir uma agenda e discuti-los organizadamente. É importante a gente separar um tempo para discutir os interesses, né, os interesses reais que vocês têm, e a partir daí tentar trabalhar as opções, tentar construir, avaliar opções para ver se a gente consegue chegar num acordo hoje. Tudo bem? Tudo bem.
Eduardo, você gostaria, então, de nos explicar as suas visões? Um panorama aqui do que aconteceu, né? Bom, a gente é uma empresa de consultoria e de treinamento, né? Então, na área de informática. A nossa empresa, né, tá já se consolidando no mercado, né? A empresa, a Real, é uma empresa muito grande, é um cliente muito importante para a gente fez o proprietário da empresa, né, o sócio administrador, o Paulo, ele conversou com o Guilherme, que é o sócio administrador da empresa da Real, e eles chegaram no consenso em relação a como seria o treinamento, né? O treinamento seria para que eles pudessem utilizar um novo software, né? Eles adquiriram um novo software e não precisavam do treinamento para os pré-executivos deles poderem utilizar esse software. Então foram agendados assim 3 fases, né? São 3 grupos de executivos que vão fazer esse curso. Na verdade, um grupo já fez o curso, foi feito no ano passado, né, em novembro, né? E esse grupo, né, ficou muito satisfeito. A avaliação que a gente fez no final do curso pareceu que eles estavam bem satisfeitos com o conteúdo, com todo o curso. E de repente, né, a gente recebeu uma ligação lá do Guilherme dizendo que ele não ia pagar essa palhaçada de Ilha da Fantasia, que falou que não ia pagar nada e que queria rescindir. Então, isso assustou muito, né, o Paulo, porque a conversa que ele teve com o Guilherme foi muito boa no início. Então, ele achou que estava tudo acertado, achou que a escolha deles pela nossa empresa foi pela confiança na nossa empresa e achou estranha essa reação do Guilherme. Então, a gente teve que buscar aqui porque não estava conseguindo mais, eles que conversavam diretamente, eles não estavam conseguindo mais conversar. E aí foi para o jurídico e a gente, né, tomou um caminho, né, natural. Eles não cumpriram a parte deles no contrato, então a gente veio aqui para a gente receber. Que até agora não recebemos nada desse treinamento. Uhum. Helena. Bom, o Guilherme, que é o dono da Real Consultores, ele é um jovem empreendedor. A nossa empresa cresceu em 5 anos, vertiginosamente, de uma forma bem rápida. E nós contratamos a Sisop, depois de fazer uma pesquisa, e percebemos que ela seria a empresa para atender as nossas necessidades. Nós precisávamos, no nosso planejamento estratégico, nós temos que implantar esse novo sistema até final de outubro desse ano. Então, contratamos o curso em 3 grupos para os nossos executivos. O primeiro curso seria de 22 a 29 de novembro do ano passado, que já foi realizado. O próximo de 12 a 19 agora, de abril. E um terceiro grupo de 1º a 8 de setembro. Nós contratamos essa empresa porque ela é muito boa na parte de informática. A nossa empresa é uma empresa de consultoria e de treinamento na área de comércio exterior. E esse software era novo para nós e a Sisop é que teria a possibilidade que nos atenderia melhor nas nossas necessidades. Só que nós imaginávamos que o curso fosse dado aqui em Brasília e ele foi ministrado em Ilhabela. Então, quando nós recebemos a conta, era uma conta com muitos itens que não estavam previstos na expectativa. Agora, foi um curso que a equipe, os executivos adoraram, porque foi numa ilha, numa casa de frente para o mar. Eles falaram que passaram umas férias, aprenderam a parte que precisava, sim, mas tiveram umas férias. E agora foi criado um problema muito grande para nós, porque tem mais 2 turmas e nós não queremos, esse gasto que nos foi apresentado não é o que nós queremos pagar para os próximos cursos. Algumas coisas aqui, como horas trabalhadas e material de ensino, a gente concorda, o restante não. E a nossa expectativa, que é uma coisa que
nós não podemos desvalorizar os próximos executivos, que são diretores, representam a nossa empresa. Como é que nós vamos dar os próximos cursos num outro local, numa outra situação? Por isso que foi criada essa situação, o Guilherme ficou realmente furioso, da Ilha da Fantasia, porque nós contratamos um treinamento de informática, que foi dado, na realidade, como uma forma de descanso para eles. Então, nós temos um grande problema. E qual é o nosso interesse, então? Rescindir esse contrato. É isso. Deixa eu só ver se eu entendi tudo o que está acontecendo. A Real procurou a CISOP para ministrar um curso de treinamento para executivos em um software, na operação de um software. Esse curso foi projetado para 3 módulos. O primeiro módulo já foi feito em 21 de novembro do ano passado, e agora temos um iminente para abril e outro para setembro. No curso que foi preparado, a Real se mostrou surpresa de que o curso foi ministrado em Ilhabela, quando a expectativa era que ela fosse em Brasília. E com isso, apesar de vocês terem ficado muito satisfeitos com a qualidade do curso, com o serviço, o aprendizado dos executivos, vocês ficaram surpresos com esse escopo extra, que seria um benefício para esses executivos. E agora você também disse que isso criou uma situação dentro da empresa que os outros executivos também precisam ser beneficiados. E vocês prepararam o curso com esse escopo, talvez por uma falha de comunicação, isso que eu queria entender melhor, e acabaram ministrando ele em Ilhabela e surpresos com a surpresa deles e com a rejeição do pagamento que vocês querem discutir aqui hoje. É isso? Teve uma conversa do Paulo e do Guilherme acertando essas questões, mas o contrato ele não dizia nada que ia ser ministrado em Brasília, né? Então ficou a cargo da CISOP escolher o melhor local e passar os custos disso, né, para ressarcimento para a Real, né? O Cláudio lá dizia, né, CISOP será ressarcida de todos os gastos incorridos no treinamento a ser prestado. Então, lógico que a intenção aqui foi prestar um bom serviço. A gente não queria a gente nem esperava ter essa reação do Guilherme, né? Então, deixa eu só ver se eu entendi. O Guilherme e o Paulo conversaram. As primeiras tratativas foram feitas entre eles. Entre eles, que são os donos das duas empresas. E parece que não ficou muito claro, ficou no contrato estabelecido que... Porque normalmente os cursos da CISOP, nós havíamos pesquisado, são ministrados aqui em Brasília. Em Brasília. Os executivos moram aqui em Brasília. Então, nós consideramos que seria ministrado aqui em Brasília. E quando nós recebemos a conta, tinha conta de passagens aéreas, de automóveis, aluguel de automóveis, sim, de balsas, etc. Coisas que foram realizadas onde? Foram realizadas numa ilha, numa praia. Entendi. Então, eram custos que não estavam previstos para nós, pela nossa expectativa, pelo que nós conhecíamos da empresa. Então, quer dizer, o contrato foi silente com relação, quer dizer, dizia que a CISOP ia escolher o local do curso, e vocês não acharam que isso seria um problema porque havia um precedente de ser em Brasília. Agora, por que em Ilhabela? Tem alguma razão específica? Realmente, os cursos são em Brasília, a maior parte dos cursos, né? Considerando a importância do cliente, né? O dono da empresa, né? O Paulo, resolveu fazer em Ilhabela porque ele tem uma casa em Ilhabela. Então ficaria, assim, se a gente fosse fazer esse curso em Ilhabela sem essa hospedagem na casa de praia do Paulo, aí realmente ia ficar um custo muito acima da média, né?
Então, ele resolveu fazer isso aí para poder dar um plus, acrescentar, né, valor, mostrar que a gente se importa com o cliente. Na verdade, o custo disso para eles foi um custo bem pequeno em relação à vantagem que eles tiveram. Apesar que ela está trazendo aqui, né, que ela não tinha essa expectativa. Então, né, talvez a gente tivesse definido melhor isso, né, porque para a gente agora a gente fez o curso, foi feito, a gente tem um prejuízo aí, a gente tem um gasto aí que até agora não foi pago nada. Então, eu não sei como é que eles veem essa questão, mas até agora a gente não recebeu nada, e pela conversa no telefone do Guilherme, parece que eles não querem pagar nada pelo curso. Mas eu falei aqui que as horas trabalhadas e o material de ensino são inquestionáveis. Eu falei Você está disposto a pagar isso? Que equivalem a R$ 15.500. Certo. E nós havíamos verificado que vocês normalmente alugam uma casa para dar o curso, que fica um aluguel de R$ 1.300. Isso. Então, a expectativa é que nós gastássemos em torno, realmente, de uns 17 mil, por aí. Entendi. 17, 18 mil reais. Porque as horas trabalhadas e o material de ensino estão dentro dos valores, nós cotamos, o que foi cobrado realmente, isso é indiscutível. Além de ser indiscutível também a qualidade dessa parte técnica. O problema é que foi dado algo mais que se nós não fizermos isso pelos próximos executivos, para nós é um problema muito grande. Entendi. Eles vão se sentir totalmente desvalorizados. E você tem um interesse em valorizar. A princípio, eu tenho interesse de rescindir, porque isso está criando uma situação para mim muito grande, para toda a empresa. Eu acho importante, só para antes da gente envolver, tem algumas perguntas que eu gostaria de fazer para vocês, mas eu só quero ter certeza que eu entendi qual é o problema. O problema é que o Guilherme teve uma certa margem, quer dizer, o Guilherme e o Paulo conversaram, e o Paulo teve uma margem para definir como seria a condição do curso. E, aparentemente, pelo fato dele ter uma casa em Ilhabela, e isso reduzir drasticamente os custos, ele teve uma ideia de conseguir, com um acréscimo, potencializar... Eu discordo disso. Não iria diminuir os custos, porque o custo seria dado aqui. Dado aqui, dos valores que foram apresentados, 7.800 não seriam cobrados. 7.800 menos 1.300 ficaria 6.500 a menos para nós. Que você tem que pensar a valorização Não, porque ele falou que se fosse feito, o Paulo fez lá, para poder diminuir custos. Não foi isso. Não. O que ele diz assim, ele ofereceu a casa... Na verdade, ele tem que ser comparado com o benefício, né? O benefício de se fazer um curso lá, para a gente, pensando que ia estar agradando o cliente, seria muito maior. E não seria viável fazer esse curso lá se não tivesse essa casa. Com certeza. Porque mas ficaria muito mais caro. Se tivesse sido trazido para nós falaríamos, não, seria em Brasília. Porque os nossos custos em Brasília seriam muito menores. Como não havia previsão dessa comunicação, foi feito por discricionariedade da própria empresa que foi contratada. Eu queria pegar um gancho de duas coisas que você disse, Helena. Você disse que você quer rescindir o contrato. Nessa forma, se nós não encontrarmos outra solução, sim. Por quê? Assim, o que seria essa solução? Porque para nós foi uma quebra de confiança. Foi um abuso. Havia uma confiança muito grande. A sensação que nós temos essa carta branca vai dar direito de que no próximo curso seja feito, vai vir uma conta de 100 mil reais. Isso não vai acontecer. Deixa eu fazer uma segunda pergunta para você. Se você tivesse renegociando, redigindo esse contrato hoje, vamos supor que a gente pudesse voltar no tempo, como seria esse contrato para você? Seria com todas as cláusulas, onde vai ser realizado, o valor total daquele contrato, daquele curso, quanto ficaria, onde seria realizado, quantas horas, quanto de gasto com alimentação, quanto de gasto com aluguel, todo detalhado. Quer dizer, foi uma questão... Seria até mais barato para mim, para a gente. Para nós, com certeza. Quer dizer, o que você está dizendo é que você gostaria de ter o detalhamento, mas que você
mas que você também tem o interesse de fazer o melhor curso possível. Claro, e agora mais ainda, porque eu tenho a expectativa dos nossos executivos. Entendi. Que está no auge, tendo em vista a primeira turma. Então, disso eu posso inferir que você tem interesse em manter o curso em Ilhabela como foi dado, Se nós continuássemos o contrato, sim. mas você gostaria de ter isso detalhado e saber o tamanho do seu custo. Não, eles mandaram a conta. Só que nós não concordamos com, tendo em vista o que ele falou de diminuição de custos. O curso aqui ficaria em 15.500 com mais 1.300, em 16.800. Nós recebemos uma conta de 23.300. Entendi. Eduardo, eu te faço a mesma pergunta. Se você estivesse redigindo esse contrato hoje, como ele seria? O que você faria diferente? Bom, nesse ponto eu concordo, né, com a Helena que teria a cautela de discriminar melhor isso, né, porque eu acho, assim, péssimo para a empresa a gente ter essa imagem que ela está trazendo aí, que ela não pode confiar, que de repente na próxima ia ser em Cancún, como se não tivesse tido uma conversa muito bem equilibrada entre o Paulo e o Guilherme. Então, na verdade, eles combinaram bem, conversaram, viram que era estratégico também para o Paulo e para o Guilherme essa parceria e ficou acertado isso. Agora, como consultoria e treinamento, a gente busca o melhor para o cliente. Então, o que eles querem é alcançar resultado por meio do planejamento estratégico deles, é capacitar os funcionários dele, diretoria, até o final do ano. A gente foi traçar um plano para isso que pudesse ser o melhor possível, para que eles pudessem ter um melhor desempenho. Acredito que o problema realmente da falta de falha na comunicação ou sei lá, alguma ausência de descrição dos termos ali, pode ter piorado essa situação, porque a gente queria, nossa tentativa era agradar os funcionários e os diretores, tanto é que realmente a gente conseguiu, nosso objetivo foi cumprido, né? Eles aprenderam, desenvolveram, se estimularam e é um conteúdo muito denso, assim, muito concentrado, então é necessário estar ali imerso ali naquele conteúdo para que eles possam desenvolver. Então, pelo que eu entendi, o seu interesse é prestar o melhor serviço possível para o seu cliente. Era o que foi o que vocês se propuseram. Agora você está vendo que talvez detalhando esses, sim, atenderia melhor. Mas você manteria o mesmo serviço, talvez tendo a oportunidade de detalhá-lo. Assim, se fosse qualquer empresa, a gente poderia falar, olha, não há necessidade de fazer um treinamento, né, num local diferente, né, mas né, as necessidades ali eram outras, então a gente buscou o melhor. Poderia ter feito em Brasília, para a gente seria mais barato também, até porque, né, essas horas de trabalho também, a gente tem um custo a mais quando a gente faz fora daqui. Entendi. Bom, acho que isso criou criou agora uma situação para vocês de que vocês acabaram se comprometendo em manter esse padrão, pelo que eu entendi. Os executivos das próximas etapas estão muito ansiosos. Tem uma etapa que já é agora, em abril. Eles não vão aceitar nada pior do que já foi ofertado. Até porque esse curso provocou uma comoção na empresa. Eles se sentiram muito valorizados, muito mesmo. A primeira equipe que foi se sentiu muito valorizada e nós não podemos, o Guilherme não pode fazer isso com as duas próximas equipes. E vocês têm um interesse em valorizar os profissionais? Com certeza. São os executivos, são os diretores da nossa empresa. Entendi. E o problema foi a falta do detalhamento, foi pegar a surpresa. Foi uma falha de comunicação. E agora isso colocou vocês numa situação que vocês têm que manter o alto padrão e o alto gasto. Que não é um alto gasto. Se for pensar, tudo bem, foi a expectativa errada. A gente errou nisso, né? Criar uma expectativa pelo nosso padrão, mas são 10 passagens aqui, deu 5.450,
sai 545 ida e volta, né, para Ilhabela, né? O transporte também, todos os diretores foram veículos, né, apropriados para o cargo, né? E o aluguel da casa foi 450, então teve uma diária de um hotel, de um resort, de qualquer outro local, ficaria só uma diária, ficaria esse preço. Mas, Eduardo, a gente estava falando em termos de custo, a nossa média era custos que vocês dão aqui. Sim, mas o que eu estou falando é que ele falou que foi um custo alto, mas esse custo, se você for fazer um orçamento em outras empresas, você vai ver que dá um custo baixo. Aqui em Brasília, nós havíamos cotado antes, nós teríamos um custo de 16.800, no máximo 17 mil. Nós tivemos um custo de 23.300, que numa turma, são 3 turmas. Quem sabe, para expandir para toda a empresa, seria em quantos? Mas são produtos diferentes. Mas o que importa é, os 15.500 foram muito bem pagos. Teria algum acréscimo aqui. Porque o interesse não era dar um bom curso, e foi dado. Porque eles estão aplicando. A primeira turma está aplicando. Agora, só que gerou essa situação do local, de poder fazer um passeio de lanche. Eles fizeram um passeio de lanche. Tem coisas de balsas, de deslocamento, passagem aérea, não sei o quê. Ou seja... esse detalhe, acho que talvez que a gente tem aqui outros. Tem só falando do carro, né, do veículo, da casa, das passagens aéreas e alimentação, que é o que vocês até agora... Não, vocês não estão cobrando, mas eles fizeram passeio de lanche lá. Pois a gente teve isso por conta e como é que nós vamos oferecer agora para próximas equipes? Não vai ter. Vai ser feito em Brasília, não tem praia, não tem isso, não tem aquilo. Isso gera um problema. Eu acho que a gente também não quer que isso ocorra, porque a gente quer que essa expectativa continue boa. Tá, então, porque sim. Senão as pessoas vão avaliar bem nosso curso, vocês não vão ficar satisfeitos, e a gente quer que vocês recomendem a nossa empresa para outros parceiros. Não, acho que estou conseguindo captar aqui vários interesses em comum. Acho que vocês têm um interesse em prestar um serviço de qualidade, como prestaram, treinar com o método que vocês têm no local mais, talvez, apropriado, isso ajuda no processo de aprendizado. Acho que vocês têm esse interesse, agora vocês também têm essa necessidade, né? Não só esse interesse de manter esse treinamento. Ouvi de você que você sentiu uma quebra de confiança, e acho que o Eduardo explicou bem que não foi bem uma quebra, foi uma estratégia que ele teve pensando no seu benefício, por mais que isso gerasse... A gente tentou não gastar muito com essa mudança, né, do nosso padrão, mas foi uma surpresa para vocês. Realmente é uma diferença razoável entre o que a gente faz aqui e fazendo ir lá. Mas não foi assim, você pode ver que todos os gastos aqui não tem nada exorbitante, assim, a gente não ia optar por um local que, se a gente não tivesse essa casa lá, não seria a opção para a gente fazer em Ilhabela. Não seria cobrado, assim, né? Se fosse, por exemplo, gastar com um hotel, daria aí uns 5, 6 mil reais por dia, talvez, dependendo do resort. Mas aí a gente fica com receio, porque são mais 2 turmas. Se continua da forma como está, qual vai ser a conta que vai ser apresentada no futuro? Por isso a vontade de rescindir também. Entendi. Então, acho que eu já entendi bem. A gente pode organizar um pouco uma agenda para essa conversa, né? Acho que seria interessante a gente discutir, primeiro, quais são esses custos, né? Quer dizer, o que foi gasto, que vocês conseguem entender, o que é debatido aqui. Eu acho que até eu gostaria de entender, vocês têm esse detalhamento? Sim. Acho que isso é uma primeira coisa. Acho que a gente pode discutir também o futuro. E aí eu proponho que nós façamos aqui um exercício para ver se é possível ainda, né, construir uma relação que atenda a todos os interesses, porque o que eu estou ouvindo é que vocês têm um interesse em prestar o melhor serviço e que vocês têm um interesse em valorizar os seus executivos e ter um melhor serviço. Talvez uma questão de chegar nos números, talvez também na forma da comunicação entre vocês, fazer algo mais
talvez a gente possa trabalhar alguma solução que mantenha o contrato como está. Você tem um problema de prazo também, né? O que vocês acham? Funcionaria? Sim. Acho que seria interessante até para confirmar assim o que ela está considerando, né, como gastos, e a gente ver se a gente está, pelo menos em relação aos valores, entendendo corretamente. Então, vamos... Vocês poderiam me dar um Foram pouco 10 de... passagens aéreas, valor de 5.450 total. Aluguel de carros, foram 5 carros, R$ 1.500. Aluguel da casa, R$ 450. Horas trabalhadas, 13.500, que foram 150 horas. Material de ensino, 2.000. Alimentação, R$ 400. Isso totaliza R$ 23.300. Então, o total foi de R$ 23.300 e nós concordamos em pagar R$ 15.500. Entendi. Obrigado, Helena. Eduardo, confere os valores mencionados, os itens e os valores colocados. Tem alguma coisa a adicionar? Os itens conferem, né? Só realmente a proposta que não atende ao que a gente esperava, né? Entendi. Bom, de qualquer maneira, acho que temos um avanço aqui, né? Pelo menos uma proposta aí para resolver uma parte incontroversa. Mas eu gostaria de voltar e conversar um pouco sobre os interesses de vocês, sobre o que eu ouvi dos interesses de vocês. Eu ouvi com muita clareza que vocês têm um interesse em prestar um bom serviço, né? Em fazer um bom treinamento dos pré-executivos e ter o reconhecimento disso. Eu ouvi de vocês também que vocês têm o interesse em treinar os seus executivos. Me parece que há uma preocupação com os custos, né? Tentar manter esses custos de uma forma mais moderada, e que agora você também tem um interesse, de alguma maneira, em lidar com essa situação de premiação dos executivos que têm uma expectativa também de ter algum tipo de benefício, como a primeira leva, vamos dizer assim, teve, né? Eu percebi também que vocês estão no meio de um processo, quer dizer, 1/3 do curso foi dado. Eu ouvi de você que você tem um interesse em completar o treinamento, né? A gente quer completar de uma forma que a nossa expectativa é que eles ficassem muito satisfeitos. E que não essa postura deles, que para mim ainda não ficou muito clara. Assim. E acho que vocês estão no meio do treinamento, acho que vocês também têm interesse em completar o treinamento, né? Sob novas bases, porque a próxima fase já seria agora, dia 12 a 19 de abril. Os executivos já estavam preparados para fazer esse treinamento. Então, agora, fazer um contrato novo com outra empresa, fazer novamente uma concorrência, é um trabalho grande para a Real. Entendi. E acho que uma palavra que o Eduardo falou que eu achei muito interessante é que vocês querem fazer isso tendo certeza que vocês estão satisfeitos, muito satisfeitos, né? Então, acho que a gente estabelece aqui as bases para a gente fazer um exercício que eu vou propor para vocês, né? Do pé que a gente está, desses interesses que a gente discutiu, o que seria um contrato que você ficaria muito satisfeita numa continuidade com o Eduardo? Quer dizer, o que seria esse negócio, esse contrato, essa continuidade, de uma forma que vocês ficassem totalmente satisfeitas? Manter o mesmo local. Ilhabela? Para motivar ou então algum local aqui que pudesse atender a essas necessidades que foram criadas, porque os executivos não tinham essas necessidades. Então, criou-se uma expectativa para as 2 próximas turmas, de que os treinamentos seriam em locais onde eles poderiam também descansar, mas rever esses custos. E manter os custos especificamente de deslocamento. De passagens aéreas. Então. A questão do trabalho da CISOP, da parte de horas trabalhadas, do treinamento em si, do material de ensino, são inquestionáveis. Isso aí, nós pagaremos com certeza o valor.
O que nós não concordamos foi com esses gastos avulsos, no sentido, se haveria a possibilidade, vocês faziam esse tipo de treinamento aqui e atendiam satisfatoriamente o desempenho de vocês, de satisfatoriedade com as outras empresas, nos treinamentos realizados aqui, eram excelentes. A gente quer sempre evoluir, quer sempre oferecer mais para o cliente. Houve uma comunicação, um ruído aí nessa comunicação. Então, a gente precisa rever esse contrato, de repente, para poder continuar sob novas bases, porque é interesse da Real também manter essa parceria com a CISOP, que em nenhum momento aqui eu falei que nós ficamos insatisfeitos com a parte para a qual a CISOP foi contratada. Não, o desempenho foi excelente. Os executivos que tiveram o curso já estão desempenhando, trabalhando com o novo software, muito bem. A nossa questão foram consideradas como um abuso de confiança. Realmente, a comunicação não foi boa, né? Poderia ter entrado em contato para a gente compartilhar essas informações, mas realmente, pelo que a gente viu, assim, se vocês... o custo do curso em si, pegando o local onde ele é realizado, né? Se vocês fizessem também uma pesquisa de mercado, vocês iam ver que nosso custo aqui, ele estaria muito abaixo. Na verdade, inviabilizaria nesse valor um custo numa praia, por exemplo. Porque teria hospedagem de todo mundo, né? Que teria que pagar. Então, foi mesmo uma questão assim, o Paulo pessoalmente pegou a casa dele de praia e cedeu para fazer o curso. Então, foi uma coisa... Ele fez pensando na melhor das hipóteses, né? De vocês acharem que isso seria um plus, né? um valor agregado, né? Ao produto. E a gente também está disposto assim, vendo que a gente tem esse problema na comunicação, de conseguir fazer algum ajuste aí para a gente poder ficar com a situação mais segura para a gente também, para vocês e para a gente, porque, né, você é da área jurídica, né? Eu também... a gente sabe que esse contrato não está muito, né, adequado, porque a gente pode ter esses problemas aí de comunicação, né? Então, talvez especificar melhor, ou ver o que é possível fazer, é uma saída, né? Lógico que o custo que teve a gente não tem como marcar sozinho. Com certeza. E uma preocupação nossa que eu falei para o Diego é que o próximo curso é em menos de daqui a 20 dias. Nós não temos nem condições de contratar outra empresa. E já está tudo planejado, inclusive já todo o material, tudo já... E esse treinamento, ele precisa ser dado nesse 1 ano, por causa do planejamento estratégico da empresa. E até setembro, que é quando será a última turma, todos os executivos têm que estar utilizando o novo software, porque isso envolve também nossos outros contratos, etc. Então, a gente precisa resolver. Nosso interesse é manter esse contrato, terminar essas 3 turmas. Por quê? Principalmente por causa disso. Eu falei com o Diego aqui que eu poderia fazer o curso aqui, que seria mais barato para a gente, mas a gente não quer isso. Nem nós. Porque a gente sabe que a expectativa que os seus funcionários vão ter não vai ser atendida. Né? Você falou de Ermida, eu falei, olha, tudo bem, é um lugar legal, mas é bem diferente. Ilhabela, não sei se você conhece, mas é um lugar muito bonito e bem... assim, não tem comparação, né? Não, e gerou expectativa nos próximos. Então, não tem como voltar atrás. Eles vão se sentir preteridos, os próximos executivos, se não for. E o custo disso? Porque é o custo que a gente tentou diminuir ao máximo. A gente pode tentar diminuir algum custo aqui, se vocês forem fazer esses outros custos com a gente. Mas é pouca coisa, porque a casa 450... Uma diária hoje, lá vai estar mais de 450 para uma pessoa, né? Se você calcular aqui, já vai dar quase 5 mil reais só de hospedagem por dia. Ele está fazendo na casa dele. E isso também não foi nem comunicado para a gente. Certo, mas o custo que eu estou dizendo aqui é que o custo está bem baixo. Por que não foi alugado um ônibus? Por que foram alugados Pode carros? ser feito, Eram 10 isso. pessoas. É porque a gente queria atender, não são executivos da empresa que tem, né? Isso eu acho até que talvez não traga um impacto tão grande na percepção deles se a gente colocar numa van, alguma coisa assim, com ar-condicionado. Mas vai diminuir um valor aqui, sei lá, uns 500 reais aproximadamente. Na realidade, a gente quer um preço fixo, Eduardo. Um preço fixo para isso, e como
vocês vão distribuir isso, ficaria a cargo de vocês. Talvez vocês tivessem que diminuir as horas trabalhadas, não sei, aí fica a cargo de vocês. Mas nós gostaríamos de um preço fixo para os 2 próximos cursos e também trabalharmos essa diferença de 7.800, que é o que está faltando para chegar nos 23.300 do curso que passou, porque passou. Mas nós também não queremos arcar com toda esse valor de 7.800. Deixa eu só resumir, que chegamos num ponto importante. Quer dizer, o que a Helena está dizendo queremos manter o contrato exatamente como está, aceitando algumas alterações, né, que ajudem a diminuir o custo, por exemplo, o carro, não sei se tem outros itens que a gente possa conversar, mas o que ela quer de você é um preço fechado. E você arquiteta como você vai, de repente você pode mexer um pouco nas suas horas, mas você devolve um pacote para manter isso, para reduzir esse custo no que você conseguir. E acho que vocês dois estão com apetite aí para falar do passado de uma forma, vamos dizer, também assim, conversada, né? Vamos dividir de alguma maneira, repartir esse prejuízo do passado, essa diferença de expectativas. Você tem o que você consegue trabalhar para melhorar esse número? Na verdade, pegando assim também, objetivamente, a gente acho que, não sei, primeiro a gente vai falar dos próximos ou vai falar desse valor aqui que a gente tem da diferença? Porque uma coisa pode influenciar na outra. Então, vamos trabalhar o passado. Então, pode ser. Como é que seria a sua proposta para resolver isso? Cada um arcar com 3.900. Nós pagaríamos 19.400 para vocês. 3.900 para cada um, pegando essa diferença, contando alimentação, aluguel de carro. A diferença para chegar nos 23.300 é de 7.800. Cada um arcaria com 3.900. Como nós não estamos discutindo aqui as horas trabalhadas e o material de ensino, que são 15.500, com os 3.900 daria os 19.400. Alimentação, eu não vou nem... Isso é um detalhe, mas só para assim, deixar claro, assim, né? A alimentação é um custo que realmente ele não é um custo extra, mesmo que seja aqui, né? Porque a gente tem... não sei se você concorda, né? Também aí depende de como vocês fazem, mas a gente sempre oferece coffee break, alimentação, para não perder o ritmo, né? Então, aqui poderia ser a diferença de 7.400. Eu não estou tirando por etapas, Eduardo. Eu estou somando o valor e dividindo por nós dois. Então, mas é o valor que você está somando que está o das passagens, aluguel de carros, aluguel da casa e alimentação. Então, o que eu estou colocando aqui é só a questão da alimentação. Que a alimentação aqui, se você está querendo realmente ter um critério objetivo, talvez a alimentação aqui já seria, né, uma coisa que não está mais, né? Porque eu entendo você dizer que a passagem não precisava, porque se fosse aqui o carro, não precisava, porque eles iam com o carro deles. A casa aqui, a gente teria um local mais barato, 1.300. Tudo bem, né? Ainda assim teria um custo, né, disso aqui. Agora, a questão da alimentação, assim, não tem muito... Aqui também não teria, eles iam comer em casa, o coffee break, de repente arrumavam um patrocínio, alguma coisa. Nós temos um restaurante dentro do... Mas acho que você não precisa responder agora também, a gente pode deixar isso respirar, discutir um pouco o futuro e ver se a gente chega num acordo global. É só porque eu preciso, como eu falei com você, eu preciso justificar isso pro Paulo, né? Então eu não posso chegar e falar, o que aconteceu? Não, a gente dividiu lá o valor. Mas que valor que dividiu? Dividiu o valor aqui porque colocaram na mesa e pediram para dividir no meio. Então eu preciso justificar, né? A gente está assumindo, eu estou assumindo, né, aqui pela empresa e pelo que você colocou também, a questão da falha da comunicação. Então, nesse ponto do passado, a gente pode ter alguma coisa que também fique possível justificar para ele, porque não é por questão pessoal, eu chegar aqui e falar, não, por mim está até razoável, a gente dividir na metade. Eu estou te apresentando um critério objetivo que a gente tem um restaurante. Então, o coffee break poderia ser oferecido pela nossa empresa. Tá, e o local aqui era 1.300, não daria para abater os 1.300 do 7.800? Mas nós estamos marcando com 3.900. Sim, mas assim, você não está contando duas vezes o local. A casa, vocês não concordam, porque foi em Ilhabela, Mas a casa vocês não pagaram aluguel.
Me falaram que esse valor de Mas 400 foi de pagaria. faxineira. Mas aqui pagaria. 1.300, nós estamos 1.300. pagando 3.900. Então, aqui vocês estão descontando, ó, 3.800 com menos 1.300, aí daria. Não, porque aqui nós estamos pagando os 3.900. Aqui nós pagaremos 1.300. Nós estamos pagando, se nós formos pagar os 19.400... Eu não entendi. Eu entendi que a gente estava rateando a diferença. A diferença de fazer o curso em 7.800. Brasília... Não. Qual a diferença entre fazer o curso em diferença Brasília que- e não. fazer A em diferença entre Ilhabela? a sua proposta E a sua, o E a valor que proposta você dela. apresentou, estamos dividindo o valor que vocês nos apresentaram da Tá, fatura. 23.300 é o valor que a gente apresentou. Nós e pagaríamos- qual é o valor que a gente está abatendo desses 23.300? 3.900. vocês apresentaram 23.300, eles apresentaram 15.500. Nós A estamos diferença é assumindo 7.800. A gente é uma bola dividida por uma falha de comunicação, não houve má fé de ninguém, houve só uma... Tá, considerando as horas trabalhadas e material de ensino. E onde é que seria esse curso? Por que está batendo isso e não está batendo mais o local? Isso no passado a gente está falando, né? Isso, no passado. No local, se nós fôssemos fazer, 15.500 nós pagaríamos. Isso. E nós teríamos que pagar mais 3.300. Isso Que daria de 16.800. Nós estamos pagando 19.400 pela Sim. minha proposta. E pra gente, a gente estaria pagando 23, a gente teria um gasto de 23.300. A gente Lá, Isso, lá, com passagens aéreas, aluguel de carros, a casa que é do Paulo e a alimentação. Uhum. Então, nós pegamos esses 7.800, que equivale a passagem aérea, aluguel de carro, aluguel de casa e alimentação, e estamos dividindo entre nós. Isso aí eu posso levar essa justificativa para ele, né, e ver. Né? Agora, vamos ver primeiro essa parte, assim, essa parte do restante, porque de repente ele sendo atendido... Nós queremos analisar primeiro o que passou para a gente ter base de ver o futuro, senão nós vamos rescindir mesmo. Mas será que discutindo o futuro não dá para criar um... É porque eu te explicar, porque assim, se a gente fizer de uma forma aqui, que a gente só está dividindo o prejuízo, e depois a gente vai fazer de uma forma que a gente não vai ter uma boa imagem com seus funcionários e nem com a sua empresa, eu prefiro deixar todo o prejuízo, entendeu? Com certeza. Porque senão a gente vai estar fazendo o seguinte, eu acordo com você dividir 3.800, aí eu arco com 3.800. Só que o que eu quero não é esses 3.800, não é questão do dinheiro aqui. Eu quero que a empresa, que a nossa empresa, no próximo e no outro, a gente consiga o nosso objetivo principal quando a gente escolheu Ilhabela. Sim, e o que nós queremos, nós não vamos continuar esse contrato se não for em Ilhabela. Eu acho que isso está tranquilo. Essa expectativa eu deixei bem clara para o Diego, e já falei diversas vezes para você, Eduardo. Nós não vamos diminuir a expectativa. A gente só precisa ver a viabilidade de fazer em Ilhabela, porque Com eu não sei certeza. quanto que vocês estão dispostos a arcar com essa diferença entre o que seria em Brasília e o que seria em Ilhabela. Né? Porque se vocês... Eu não sei, porque eu não sei assim, o parâmetro que vocês têm. Se vocês estão com a expectativa de que seja com o mesmo custo de Brasília e Ilhabela. Não, nós não temos essa expectativa. Tanto que não temos, que nós estamos oferecendo para pagar agora aqui os 19.400 para assumir parte desse prejuízo para a nossa empresa. Uhum. Agora, eu acho que a gente está trabalhando muito em valores e o interesse da empresa não era esse, Diego, desde o início. Eu deixei bem claro. E ele fala em qualidade, mas ele só pega no valor. Não, só porque eu estou discordando Porque de você, em nenhum não quer dizer que eu não momento, tô pensando na Eduardo, em nenhum qualidade. momento nós questionamos as horas trabalhadas e o material de ensino. É sinal de que a gente confia na qualidade do trabalho pelo qual nós contratamos vocês, que foi fazer funcionar, fazer com que os executivos soubessem executar e mexer com o software. Eles estão sabendo. Eu acho que a gente está, aparentemente, talvez não estamos caminhando, mas estamos caminhando muito bem, porque você tem o interesse em fazer em Ilhabela, vocês também claramente têm o interesse em fazer em Ilhabela. Você pediu um preço fechado para os próximos. Eu senti de você talvez uma frustração. Tá bom, mas o que é esse preço fechado? É o que você gastaria em Brasília ou existe alguma... Que antes da reunião privada, o que estava acontecendo era um problema justamente nesse preço e a minha também insegurança em saber qual a expectativa de dessa... Porque, Diego, a sensação que eu tenho é que só nós estamos cedendo. Porque antes eu cheguei aqui com um valor de 15.500. Agora eu já estou oferecendo 19.400.
e ele está no valor. Então, eu acho melhor encerrar a mediação. Não, mas acho que ele não tá no valor, ele O está... valor em si, como eu falei, eu preciso justificar o valor. Isso que eu te falei do valor. E eu já estou Agora, o que eu estou te falando não é um valor. É a continuidade, porque eu não estou sabendo como é que vai ser, entendeu? eu acho que sim, quando você fala, eu quero Depois. um preço fechado... Um valor de, no máximo, R$20 mil. Acho que isso... Seria um parâmetro. Aí já fica mais fácil de identificar. Porque aí eu vou ter que remanejar. Porque como você falou um valor fixo... Foi o que eu falei, que eu o vou ter que remanejamento remanejar. seria por vocês. Isso, mas para eu remanejar eu preciso saber de um valor. R$20 mil. 20 mil reais. Agora ficou mais fácil a gente poder tentar justificar aqui. Então, no primeiro caso seria 19.400. Seria 13.900. Que cada um Já marcaria. Sua proposta seria 3.900 nesse passado. Nesse que Mais passou. os 15.500. Sim, esse aqui fora a parte de controvérsia. Isso. 3.900. Depois aqui, você falou que R$20 mil seria... Para os próximos cursos. Aí Para Que a gente estaria aumentando porque a gente tem que R$600 fazer de uma em relação forma ao que o custo vai ser igual para os outros. Porque senão, para a gente também não é bom e para vocês também não. Com certeza. Certo. Que aí já seria uma questão das passagens, aluguel de carros, aluguel da casa e alimentação. Uhum. Agora, como vocês fariam isso? E a ideia seria você tentar criar uma solução que isso seja possível financeiramente e com a qualidade também. Isso acho que atenderia. E aí, assim, uma renegociação, então faria um contrato fixando um valor fixo e a mesma Mas quantidade de pessoas. são as 10 pessoas, como já estava previsto. Da mesma forma, 10 pessoas, nos mesmos dias. Nos dias que já estão marcados aqui. Eu acredito que a gente consiga fazer o curso com a mesma qualidade, com essa diferença, mas aí a gente vai ter que, realmente, os veículos, a gente vai fazer com um ônibus, né, o van, e questão da alimentação a gente também pode mudar um pouquinho. Bom, acho que é possível. Possível. E vocês têm alguma questão de manter uma comunicação, vamos dizer assim, um detalhamento do que vai ser feito para ser aprovado? Nós vamos redigir esse contrato para as duas próximas turmas. Agora a gente faz uma coisa mais fechada, né, mais detalhada. Porque Que será realizado em Ilha Bela, etc. O valor fixo. Eu acho que está sendo realmente um bom negócio também para a Real, que eu estava comentando aqui na reunião individual que para a gente também é bom, que a gente quer vocês como clientes, mas que se vocês fossem olhar também, vocês vão perceber que para manter um nível realmente ia ter um custo muito alto. Manter esse nível, né? Então vocês estão, assim, tendo uma coisa que a gente esperava que ia agradar vocês, mas com o custo praticamente de fazer isso num lugar que não teria esses benefícios. Não foi a nossa ideia no início, mas tudo bem, já passou. Então, só para ter certeza, a gente está na mesma página. Com relação ao passado, vai ser pago o valor de R$19.400. Somando aqui é os 15.500 mais 3.900, né? 19.400. Você tem alguma data para a gente... Posso pagar agora? Tá. E vamos manter os cursos, o segundo e o terceiro... mesma data. As mesmas datas, as mesmas condições. Vocês vão colocar o detalhamento por escrito e você se compromete a mexer no transporte e alimentação e não no número de horas. Como ela falou, vai deixar fixo, ela não precisa se preocupar que assim, a gente vai conseguir manter a qualidade. Lógico que detalhezinhos que talvez um ou outro mais exigente possa ficar. Mas a gente também viu que o pessoal da empresa lá era bem assim, compreensivo, não teve problema nenhum com... É muito importante para nós que a qualidade seja mantida, viu, Eduardo? Certo. Não, a gente agora, se vocês tendo um perfil assim dos alunos, como a primeira turma, pelo perfil dela, a gente consegue manter a qualidade. Se tiver alguma diferença, aí a gente pede que vocês comuniquem, se tem alguma necessidade especial, alguma coisa que de repente alguém que tem alguma
restrição, aí a gente ajusta. Ok. Entendi. E, bom, então, já que a gente teve um acordo, a gente vai reduzir isso a uma ata e homologar perante o juiz. Certo. Tudo bem? Tudo bem. Marcelo, muito obrigado.